irmãos, como vocês estão? Que Deus venha abençoar vocês, que vocês vão ter um domingo maravilhoso abençoado por Deus e uma semana maravilhosa abençoada por Deus. Irmãos, eu queria pedir para que os irmãos abrissem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aqui a gente vê a importância da fé. E eu lendo esse capítulo, Deus colocou sobre meu coração para que eu contasse esse testemunho. E eu vou contar, irmãos. Já que, aproveitando da palavra de hoje, que é sobre fé. Bom, eu sempre quis ser batizado pelo Espírito Santo. Acho que todos que se convertem e acreditam em Deus de verdade têm essa vontade, esse desejo. Eu sempre quis, só que eu sempre tive medo, sempre tive vergonha e medo de falar, principalmente o medo, mas eu também tinha vergonha de falar em línguas ou sair rodopiando por aí e as pessoas zoarem de mim ou verem eu como um bobão. E também sempre tive medo, sabe, de falar ou fazer algo que não fosse de Deus. Só que passou um tempo e eu fui pedindo para Deus, sempre pedi para Deus, só que parecia que nunca chegava. Sabe quando a gente quer que chegue no nosso tempo e não espera o tempo de Deus? E eu era muito mais ansioso do que eu sou hoje em dia. Hoje em dia eu consigo, graças a Deus, ter o Espírito Santo de Deus para me acalmar. Então eu me ansiava muito e não aguentava mais esperar. Então chegou uma época, ano passado no caso, a gente foi no retiro dos jovens. E lá no retiro dos jovens, antes do retiro, Deus me deu um sonho. Esse sonho eu falava em língua e repreendia espíritos malignos. E eu fiquei com esse sonho na cabeça e fui pedindo confirmação para Deus. E ele só colocou sobre meu coração: vai pro retiro, vai, participa, clama meu nome, me adora e você verás o que eu vou fazer. E eu fui com esse sonho no coração, fui pensando, fui, pensativo, e achei que ia ser só mais um retiro, porque a minha fé ela tava tão baixa que eu achei que ia ser só mais um evento dos jovens. Então eu fui, aí passou o primeiro culto, e aí o primeiro culto eu via todo mundo cheio, todo mundo ungido da presença de Deus, falava: nossa, meu Senhor, como eu quero isso. No segundo culto, Deus disse que Deus começou a tocar nas pessoas, começou a fazer o agir dele, né? E eu fiquei com medo, um temor tão grande de fazer ou falar algo que não fosse dele. Só que ele usou um abençoado dele que veio, através desse abençoado ele veio até mim e me disse: fala, não tenhas medo, não tenha vergonha, fala, simplesmente fala. Então foi quando eu caí em lágrimas, caí de joelhos e comecei a falar em línguas, e lá o fogo de Deus desceu sobre mim. E dali pra frente eu fui entendendo que ser batizado pelo Espírito Santo e com o Espírito Santo não é você pular, não é você rodopiar, ou você só falar em línguas. Sim, claro, é você falar em línguas e sentir a presença de Deus, sim, mas não é só sobre isso, é sobre você conseguir mais discernimento, é sobre você ter um espírito que vai te guiar por toda a sua vida, é sobre você ter mais fome e sede da presença de Deus, porque depois que você é batizado pelo Espírito Santo, a sua vontade, a sua sede, fome pela presença de Deus aumenta muito. É sobre você querer espalhar, é sobre você querer mostrar para as pessoas o quão gostoso é essa presença, o quão gostoso é esse sentimento. E de lá pra cá eu vim aprendendo muitas coisas e ainda tô aprendendo muito com o Espírito Santo de Deus. E
isso tem muito a ver com o que a gente acabou de ler aqui, porque muitas das vezes o que nos falta é fé. Muitas das vezes a gente precisa de fé, sabe? Muitas das vezes a gente quer algo, só que a gente não tem fé. A gente vai lá, faz, busca, mas não tem fé. Acaba perdendo a fé ou não tem, nem sequer tem antes de começar. E é isso que nos barra de conseguir a nossa vitória. Às vezes você quer um carro, mas muitas coisas acontecem ou tem muitas coisas que te impedem de ter e você não tem fé que você vai conseguir aquele carro. E você ao menos não tenta, porque você tem que fazer e ter a fé. Ou muitas das vezes você quer alguém do seu lado, ou muitas das vezes você quer uma vida melhor, qualquer coisa. A gente tem que ter fé, irmãos. E com esse batismo que o Espírito Santo de Deus me batizou, eu aprendi que sem fé a gente não chega a lugar nenhum. Sem fé a gente não consegue nada. Com fé a gente move barreiras, a gente move montanhas. Com fé a gente move a mão de Deus e Ele age na nossa vida. Então, antes de você começar um propósito, antes de você começar a luta por algo que você queira, tanto na sua vida aqui na terra, ou principalmente na sua vida espiritual com Deus, tenha fé. Certifique-se que você está banhado na fé. Certifique-se que você está forjado na fé diante de Deus. Porque é pela fé que justo viverá. É pela fé que Deus vai te sustentar. É pela fé que Jesus passou no deserto. É pela fé que Jesus passou no deserto 40 dias e 40 noites no jejum. É pela fé que Jesus sentiu fome, mas se sentiu ao mesmo tempo alimentado, porque Deus não permitiu que ele morresse. Foi pela fé que Jesus continuou vivo. Foi pela fé que Jesus foi crucificado, morreu na cruz e ressuscitou. E foi pela fé que muitos homens de Deus perseveraram e foram escrevendo as Escrituras, e foi pela fé que chegou até o que é hoje, que é a Bíblia. É pela fé que Deus te trouxe até aqui. É pela fé que você está aqui até aqui hoje. É pela fé que você não desistiu. E é pela fé que você vai conseguir. E é pela fé que você vai chegar no céu. É pela fé que você vai ficar com Deus eternamente. Então a fé está em tudo. A fé é o principal da nossa vida espiritual com Deus. A gente precisa de fé para entrar no reino dos céus. Sem fé você não entra no reino dos céus. Sem fé você não acredita em Deus. Sem fé você não tem vida espiritual com Deus. Sem fé você não é batizado com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Sem fé você não desce as águas. Sem fé você não acredita nas Escrituras. Sem fé, irmãos, sem fé você não chega em lugar nenhum. Então, que a gente venha cada dia mais pedir para que Deus venha nos ensinar a ter fé, nos ajudar a ter fé, porque não é fácil ter fé, e principalmente no momento difícil. É aí que a fé vai embora, que tudo parece perdido. Mas é nesse momento que a gente tem que prender a fé em nós e termos mais fé do que a gente já tem, porque é pela fé que justo viverá. Então, devemos nos fortificar, nos banhar, nos forjar na fé e pedir para que Deus continue nos fortificando e nos banhando e nos forjando na fé. Além de nós nos banharmos na fé, que vamos pedir para que Deus também venha nos banhar na fé. Amém, irmãos? Eu queria estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por ser quem Tu és, por nunca ter mudado, pela Tua palavra ser a mesma e sempre será a mesma e ela vai se cumprir. Obrigado pela vida de cada um que aqui estás, papai. Obrigado também pela vida dos que não estão aqui, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos. Vai tocando no coração de cada um dos teus filhos, papai. Senhor, para que eles venham ter fé, para que eles venham ter força, para que eles venham buscar a Ti, papai, de todo o coração deles, Jesus Cristo. Meu Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos teus filhos que precisam de Ti, Pai. Que cada um dos teus filhos que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor venha de encontro à vida deles, venha banhar, fortificar
e forjar eles na fé, Jesus Cristo. Que a fé deles, papai, venha ser enorme, Jesus Cristo, para que venha mover a tua mão, Senhor. Que o Senhor venha ser, papai, fiel, Jesus. Que o Senhor venha ser fiel e justo para todo sempre, meu Pai. E que nós venhamos ser fiel a ti, Jesus Cristo, e nada mais, e a ninguém mais, Senhor. Obrigado, Jesus, por nunca ter nos deixado, Senhor. Por não mudar a tua palavra, por não ser Deus de duas palavras, e sim Deus de uma palavra. Deus que diz e faz, Deus que quer e faz, Deus que consegue quando quer e também quando não quer consegue, Senhor. O Senhor é tudo, Jesus Cristo. Obrigado, papai, pela vida de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo venha continuar nos guiando em meio a esse mundo escuro, em meio a essa vida escura, Pai. Que o Senhor não venha nos abandonar, não venha nos deixar, não venha nos largar, Jesus. Meu Senhor, assim como nenhum de nós somos, eu também não sou perfeito, não sou, Jesus Cristo, perfeito. Mas a tua graça, o teu sangue me limpa e me lava e me purifica, Jesus. Assim como eu não sou perfeito, Jesus Cristo, eu também não sou totalmente um caso perdido, assim como nenhum de nós, Senhor. Nós não somos perfeitos, mas não somos um caso perdido, Jesus. Nós somos pecadores, falhos, mas também somos temente adoradores e fiéis a Ti, Jesus. Ensina-nos a clamar a Ti, papai. Ensina-nos a ter fé, papai, diante da Tua presença, diante das dificuldades, diante da tempestade, Jesus. Foi pela fé que o mar se abriu, Jesus Cristo. Foi pela fé de Moisés que o Senhor abriu o mar para ele e o povo de Israel atravessou o mar. Foi pela fé, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Foi pela fé, Jesus Cristo, que Jó se prostrou, aguentou todas as dores que ele passou, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E foi pela fé, Jesus, que eu consegui ser batizado pelo Espírito Santo. E cheguei até aqui, Senhor, e estou espalhando a Tua palavra. E é pela fé, ainda quando chegar a minha vez, e eu ir, Jesus, e eu ir morar com o Senhor, e ainda que muitos dos Teus filhos serem mortos ou perseguidos, é pela fé que a Tua palavra vai alcançar os lugares impossíveis de chegar. É pela fé que o Senhor vai avivar essa geração. É pela fé, Jesus Cristo, que muitos vão ser salvos. É pela fé que os Teus filhos vão ser alcançados e transformados e renovados pela Tua palavra, Jesus Cristo. É pela fé que nós vamos alcançar o Teu reino e vivermos eternamente com o Senhor Jesus Cristo. É pela fé que todo mal vai se encerrar. E é pela fé, Jesus Cristo, que nós estamos firmes e fortes, com saúde, paz e harmonia. Obrigado, Jesus, por não nos deixar, papai. Obrigado por estar conosco até aqui, Jesus Cristo. Nós não merecíamos, mas a Tua graça e o Teu amor nos acompanha. E pela Tua graça, pelo Teu amor, o Senhor está conosco, papai. Pois o Senhor é perfeito, Jesus Cristo, e justo, Senhor. Muito obrigado por tudo, papai. Senhor, esteja com cada um de nós, nos abençoando, nos inovando, nos guiando e nos ensinando, Jesus. Novamente, obrigado por tudo. E perdoa, Jesus Cristo, por os meus pecados e pelos pecados de cada um dos Teus filhos que reconhecem que são falhos e pecadores. E aqueles que não reconhecem, Jesus, que o Senhor venha tocar sobre o coração dos Teus filhos, papai, e moldar, renovar e restaurar, Jesus. Novamente, obrigado por tudo, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, papai. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém e amém. Que Deus venha abençoar vocês, que vocês venham ter uma semana maravilhosa e abençoada por Deus.